Mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Isaías 43, 25. Você já se esqueceu de alguma coisa bem importante que tinha para fazer? Às vezes somos pegos de surpresa quando esquecemos de algo que não poderíamos esquecer. Também é fato que muitas pessoas esquecem de agradecer a Deus e às pessoas quando recebem algo de bom. No texto do capítulo 43 do livro do profeta Isaías, lemos que o povo de Deus estava esquecendo do cuidado e do amor de Deus e estava reclamando das dificuldades pelas quais estava passando. Eles acreditavam que já tinham oferecido muitos sacrifícios e que Deus estava sendo injusto com eles. Eles tinham uma memória curta. Deus propõe que ele e o povo fossem então para um tribunal, para que assim vissem quem estava com a razão. No tribunal era certo que Deus mostraria que ele estava certo e que o povo seria condenado. Mas então Deus mostra que também tem uma memória curta, no entanto, de uma forma totalmente diferente da falta de memória do seu povo. Ele disse em Isaías capítulo 43, versículo 25, Mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Veja, Deus, ao invés de lembrar-se da ingratidão do povo, esquece e apaga os seus pecados. Deus enviou Jesus para colocar-se em nosso lugar, para ser o nosso amigo que paga pelos nossos pecados. E por causa disso, os nossos pecados podem ser esquecidos por Deus. Deus é tão bondoso conosco que tem uma memória curta para lembrar da nossa ingratidão. E, ao mesmo tempo, Ele continua sendo generoso e nos consolando com a lembrança do seu grandioso amor demonstrado em Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, obrigado por enviares o Salvador Jesus para que, por meio dele, os nossos pecados não fossem lembrados por Ti. Ajuda-nos a termos um coração agradecido, um coração que se lembre de todas as bênçãos que nos dás diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Isaías 43, 25. Você já se esqueceu de alguma coisa bem importante que tinha para fazer? Às vezes somos pegos de surpresa quando esquecemos de algo que não poderíamos esquecer. Também é fato que muitas pessoas esquecem de agradecer a Deus e às pessoas quando recebem algo de bom. No texto do capítulo 43 do livro do profeta Isaías, lemos que o povo de Deus estava esquecendo do cuidado e do amor de Deus e estava reclamando das dificuldades pelas quais estava passando. Eles acreditavam que já tinham oferecido muitos sacrifícios e que Deus estava sendo injusto com eles. Eles tinham uma memória curta. Deus propõe que ele e o povo fossem então para um tribunal, para que assim vissem quem estava com a razão. No tribunal era certo que Deus mostraria que ele estava certo e que o povo seria condenado. Mas então Deus mostra que também tem uma memória curta, no entanto, de uma forma totalmente diferente da falta de memória do seu povo. Ele disse em Isaías capítulo 43, versículo 25, Mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Veja, Deus, ao invés de lembrar-se da ingratidão do povo, esquece e apaga os seus pecados. Deus enviou Jesus para colocar-se em nosso lugar, para ser o nosso amigo que paga pelos nossos pecados. E por causa disso, os nossos pecados podem ser esquecidos por Deus. Deus é tão bondoso conosco que tem uma memória curta
para lembrar da nossa ingratidão. E, ao mesmo tempo, Ele continua sendo generoso e nos consolando com a lembrança do seu grandioso amor demonstrado em Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, obrigado por enviares o Salvador Jesus para que, por meio dele, os nossos pecados não fossem lembrados por Ti. Ajuda-nos a termos um coração agradecido, um coração que se lembre de todas as bênçãos que nos dás diariamente. Em nome de Jesus. Amém.